Você ouve Informativo Mulher Brasil, apresentação de Marta Padovese. E aí, como é que foi o seu fim de semana, ouvinte Brasil? O meu foi muito bom, minha neta estava aí, eu pude brincar com ela, eu fiz massinha, eu deixei ela brincar de areia, meu marido improvisou um carrinho de papelão para ela brincar. Foi muito gostoso, muito divertido mesmo. E você aí, fez o que, ouvinte Brasil? E essa semana fez o quê? E eu fiquei fazendo arte, fazendo comidas não, diferentes não, dizer, mudando o que a gente já faz. Eu fiz pão de abóbora, pão de mandioca e hoje eu fiz pão de beterraba. Pois é, gente, fiz pão com beterraba. E não é que deu certo? Ficou com um leve gosto de beterraba. Claro, quem não gosta de beterraba mesmo vai achar estranho. Mas eu gostei e ficou muito fofinho. Então é uma receita que eu aprendi na internet e eu vou trocando então aquele ingrediente. A base, né, a farinha, o ovo, óleo, só a base. E eu troco a mandioca pela abóbora, pela beterraba e já eu vou inventar mais, eu vou mudar mais esse pão aí, porque a gente está fazendo bastante pão em casa para não ter que sair por conta da pandemia. Então a gente fica em casa e acaba fazendo receitas novas. E eu gostei dessa daí, achei muito legal. E falando em receita, olha, se você tem alguma netinha, uma criança pequena, você quer entreter, não quer gastar muito dinheiro, é massinha para modelar, muito legal fazer em casa. Não é difícil, você pega trigo, pode ser bem o mais barato mesmo, né? Não vai gastar um trigo super mega caro para fazer massinha. Aí você pega óleo de cozinha usado, um pouco de sal, bastante sal mesmo, e água, e vai misturando. E se você quiser dar cor na massinha, você usa anilina de culinária. Eu faço essa massinha, eu fazia muito para os meus filhos, porque saía mais barato do que a massinha comprada. Claro que ela não tem a mesma durabilidade, ela não tem a mesma consistência, mas serve para aquele momento que você não pode gastar muito ou que você não tem como sair comprar uma massinha para a criança brincar. Qual a vantagem dela? Além da criança poder fazer a sua própria massa, porque eu fazia isso com os meus filhos. Eu falava, vamos fazer massinha. Aí todo mundo ia para a cozinha e eles aprendiam a fazer a massinha. Então, aprendia a mexer um pouco na culinária. E depois eles iam brincando com a massinha. Eu gosto de colocar óleo para ela não grudar nas coisas. Claro que se cair no chão, vai ficar um pouco oleoso o chão, mas é mais fácil limpar do que quando a massa gruda, né? A massa com farinha, se ela gruda no chão, é difícil de tirar. É mais trabalhoso. E a massa com óleo, bastante óleo, já você tira mais facilmente. E o sal, eu uso bastante sal até, bem uma colher bem cheia de sal, para poder conservar mais a massa e impedir a proliferação de bactéria, que quanto mais salgado menos bactéria pode crescer ali. Então, esse cuidado aí do sal é por causa dessa vai ficar suja a massa, claro, vai brincar, vai ter alguma sujeirinha ali, a criançada vai pôr a sujeira ali, isso, mas a chance de proliferar a bactéria vai diminuindo. Por isso que o Mar Morto se chama Mar Morto, porque não tem vida. Por que não tem vida? Porque o excesso de sal é tamanho que nenhuma vida pode nascer ali, sobreviver naquele tamanho sal que tem. Então, por isso eu coloco bastante sal na massinha para impedir que ela apodreça mais facilmente. Vai estragar, claro, mas não tão rapidamente. Você deixa na geladeira, deixa numa geladeira, depois da criança usar, e você pode guardar num pote, aí no saquinho plástico. Só tomar cuidado para não pôr num saquinho plástico com furo, porque com o tempo aquele óleo vai desprender e pode sujar sua geladeira. E voltando a falar de comida, que comida é um assunto muito interessante, muito gostoso, eu também fiz uma sopa de abóbora. Eu nunca tinha feito sopa de abóbora e eu me encantei com a tal da sopa de abóbora, que é facinho de fazer, não me dá trabalho e vai bem nas noites mais frias. É fácil de fazer, gente. Cozinha a abóbora, bate no liquidificador uma porção que você queira fazer, a quantidade de pessoas que você vai servir.
Você frita a cebola, bastante mesmo, bastante cebola, frita a cebola, joga essa abóbora batida no liquidificador, que ela já tem que estar cozida para ir no liquidificador. É cozida, você bate no liquidificador, joga na cebola que foi temperada e aí você acrescenta o tempero da sua preferência. Eu também gosto de colocar bastante salsinha e cebolinha e depois, se tiver na hora, uma couve fininha, picada fininha. Fica muito gostoso para quem gosta desses ingredientes, lógico. Quem não gosta de abóbora e nem de couve, não adianta fazer, que não vai gostar. Tem gente que coloca creme de leite ao final do preparo. Eu preferi fazer sem o creme de leite para não ficar muito gordurosa, ficar uma coisa mais leve. E como é realmente uma sopa leve, você vai ficar com fome logo. Então eu faço junto umas torradas aí, só que são torradas um pouquinho mais caprichadas. Você pega qualquer pão aí que você tem em casa, pode ser pão de forma simples, pão de forma integral, pode ser pão francês ali que sobrou, enfim, qualquer tipo de pão que você goste. Você prepara uma salada de tomate bem picadinho mesmo. Tempera com azeite, sal, com vinagre, bastante orégano, bastante azeite. E se quiser pôr pimenta, aí fica a seu gosto. Se quiser pôr menos sal, a seu gosto também. Aí você joga em cima do pão que você escolheu, qualquer pão que você goste. Tem que ser pão salgado. E põe para assar e pronto. Aí em 15 minutos, depende do forno, tá pronto. Pode ser também adicionar nessas torradas um pedaço de queijo. Aí também vai do gosto, qualquer tipo de queijo. Eu faço só com tomate, porque eu acho mais leve também. Para a noite eu acho mais leve. Fica então a dica para você fazer uma sopa de abóbora acompanhada de torradas com tomate. Há algumas semanas, a Dani e o Marcos Pomaroli vieram aqui no programa e falaram do grupo que eles pertencem, Super Amigos em Ação, que fazem campanhas aí para arrecadação de alimentos, de roupas. O Denis Kelly, que é um dos integrantes do Super Amigos em Ação, vai dar para a gente o retorno da campanha 12 que eles fizeram. Olá, boa noite. Gostaria de deixar um abraço inicial para nossa amiga Marta Padovese e a todos os ouvintes do informativo Mulher Brasil. Meu nome é Denis e eu sou integrante do grupo Super Amigos em Ação. Estivemos dias atrás aqui no programa através da entrevista em que nossos amigos Marcos e Daniele explicaram sobre o grupo e nossos atos junto à população barbarense. Bem, hoje venho aqui em nome do grupo para comentar sobre o resultado da nossa última campanha, a campanha 012. Nós arrecadamos no total 983 litros de leite. Isso mesmo, foram quase 1.000 litros de leite, dos quais 887 litros foram destinados para a Secretaria de Promoção Social aqui de Santa Bárbara. 42 litros para famílias carentes que entraram em contato conosco durante a campanha e 54 litros doados para famílias de pessoas que trabalham na ETEC e que estavam sem salário. Além disso, conseguimos 9 cestas básicas, das quais 5 foram doadas para famílias carentes. Uma cesta e alguns produtos de limpeza foram para a Casa Acolhedora de Moradores de Rua aqui de Santa Bárbara. Mais 2 cestas para a Casa Acolhedora Infantil e uma outra cesta para a Associação Cidadã e Cidadão de Direito. Em adição, nós conseguimos doações de 300 máscaras de proteção individual, que foram distribuídas entre as entidades que já comentei. Também recebemos doações de roupas e brinquedos. Enfim, foi um sucesso nossa campanha. E é claro, você que contribuiu, que fez dela um sucesso. Temos em mente sempre que doar é amar, e portanto, juntos somos mais fortes. E aproveito para dizer que já lançamos nossa nova campanha, a 013, que tem como objetivo arrecadar roupas, sapatos, mantas, cobertores ou alimentos não perecíveis, os quais também serão revertidos para as entidades e pessoas carentes da nossa cidade. Para essa campanha,
contaremos com a ajuda de 3 escolas parceiras, a Floco de Neve, a Imperial e a Ser Criança. Nós receberemos as doações em sistema drive-thru, nos dias 20/6, 27/6 e 4/7. Cada dia os super amigos estarão devidamente vestidos em cada uma das escolas, sempre das 10 ao meio-dia. Para maiores informações, vocês podem nos contatar através das nossas redes sociais, pelo Facebook e Instagram. Esperamos a ajuda de vocês nessa nova missão. Afinal, nosso superpoder contra o frio é aquecer e alimentar o coração de quem mais precisa. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e lembre-se, juntos somos mais. Logo depois do intervalo, os entrevistados da noite fazem parte de um grupo chamado Ordem Demolê. Já voltamos com o Informativo Mulher Brasil. Os entrevistados de hoje do Informativo Mulher Brasil são jovens que pertencem à Ordem Demolê. Antes deles explicarem o que é Ordem Demolê, eles vão se apresentar aqui para você, ouvinte Brasil. Boa noite aos ouvintes do Informativo Mulher Brasil. Meu nome é Felipe Pisinato, eu tenho 20 anos e estudo mecânica automotiva. Estou no primeiro semestre e eu sou Demolê há mais ou menos 5 anos e meio. Este é meu último ano como um Demolê ativo, após isso me tornaria um Sênior Demolê. Boa noite aos ouvintes do Informativo Mulher. Meu nome é Felipe Augusto, eu tenho 14 anos e eu estou no ensino médio. Boa noite a todos, meu nome é Rafael, tenho 20 anos, curso Ciência da Computação e sou Demolê desde 2016 como membro do capítulo Juventude Barbarense. Boa noite aos ouvintes do Informativo Mulher Brasil. Eu me chamo Arthur, eu tenho 22 anos, estou cursando o 9º semestre de Direito na Faculdade Unisal, em Americana. Trabalho em um escritório de advocacia em Americana. Conheci a Ordem Demolê através de um maçom que me fez um convite para meu irmão e eu estarmos conhecendo um pouco da Ordem Demolê. Fomos ver uma cerimônia pública que era voltada para o Dia das Mães e foi uma cerimônia muito linda e emocionante para estarmos conhecendo um pouco da Ordem Demolê. Aí, após a cerimônia, conversei com meu irmão a respeito de aceitar o convite de estar participando da ordem. Quando eu fui conhecer, eu tinha 18 anos e meu irmão tinha 13. Apesar da minha idade, quando eu entrei, achei que não iria aproveitar muito, porque você pode entrar para a Ordem Demolê com 12 anos de idade e até os 20 você ainda é um Demolê. Com 21 você passa a ser Sênior Demolê. Eu agora, com 22 anos de idade, deixei de ser Demolê e sou um Sênior Demolê, que seria um irmão mais velho dos meninos, e a minha função de sênior é ajudar os meus irmãos com a minha experiência de quando eu fui um Demolê, de dar conselhos, estar disposto a ajudar os meninos no que precisarem. Boa noite, ouvintes do Informativo Mulher Brasil. Eu me chamo João Vitor Costarelli da Silva, tenho 16 anos e curso o ensino médio com técnico em informática. Boa noite, meu nome é Jesus Ariel Cones Neto, eu faço o curso de Direito na Faculdade Americana, eu tenho 21 anos e acabo de me tornar Sênior Demolê. Estou iniciado na Ordem desde 2011. Boa noite aos ouvintes do Informativo Mulher Brasil. Eu me chamo Murilo, tenho 18 anos e estou cursando o primeiro semestre de Direito na FAM e atualmente faz 4 anos que eu estou na Ordem Demolê. Boa noite, meu nome é Pedro Yuri, tenho 17 anos, estou no 3º ano do ensino médio
Sou um Demolei há 5 anos do capítulo Juventude Barbarense. Olá, muito boa noite aos ouvintes da rádio. Meu nome é Lucas Fuji. Eu tenho 19 anos, já completei 19 anos neste ano e sou Demolei também do capítulo Juventude Barbarense daqui de Santa Bárbara. Boa noite, meu nome é Enzo, eu tenho 13 anos, eu sou iniciático dos Demoleis, eu faço Fundamental 2. Boa noite a todos, meu nome é Ângelo Amado Bertini, tenho 20 anos, atualmente estudando Direito em Campinas e trabalho como estagiário. Faço parte do capítulo Juventude Barbarense desde que iniciei, 7 anos e meio atrás. O que é a Ordem Demolei? Quem vai responder pra gente é o Felipe Pizzinato. A Ordem Demolei é uma sociedade discreta criada por Frank Sherman Land a partir de princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos, para jovens do sexo masculino com idade entre 12 e 21 anos incompletos. A Ordem hoje é a maior entidade juvenil do mundo. É uma organização paramaçônica fundada nos Estados Unidos no dia 24 de março de 1919 pelo maçom Frank Sherman Land e é patrocinada e mantida pela maçonaria oficialmente desde 1919, que na maioria dos casos cede espaço para as reuniões dos capítulos e para o priorado da Ordem da Cavalaria. O patrono da Ordem, Jacques Demolay, foi expedicionário das Cruzadas no século XIV. Ele foi queimado no poste por não trair seus irmãos e seguidores, e do seu exemplo, a Ordem Demolay aprendeu a lição e a importância da honestidade, da lealdade e do amor fraterno. Nós reverenciamos sua memória e tentamos viver nossas vidas baseadas nesses princípios e ideais, com os quais qualquer jovem pode conviver. Qual a finalidade da Ordem Demolay? Os propósitos da Ordem Demolay são muitos, sociais e de caráter construtivo. Pode-se dizer que as atividades são variadas, sempre com algo para todos. Na Ordem Demolay, o jovem é encorajado a se expressar e fazer suas opiniões conhecidas, falar com outros jovens e discutir problemas comuns à juventude. Também, na Ordem Demolay, o jovem será ajudado a se tornar um tipo de pessoa que será um crédito para a sociedade, não por ser forçado a isso, mas porque sentirá uma vontade própria, porque esta é a coisa certa a se fazer, como um homem e como Demolay. Com as pressões de hoje sobre o jovem e as exigências postas sobre eles, cabe-lhes o direito de serem chamados de jovens e, como resultado, o mundo tem o direito de esperar que eles conduzam suas vidas de acordo. A Ordem Demolay tem o poder de alistar jovens de bons princípios e transformá-los em líderes, dando-lhes ensinamentos e leis diárias para dirigir os rumos de suas vidas e até de uma nação. Este é o propósito da Ordem Demolay. O Felipe Augusto vai explicar agora como a Ordem surgiu. A Ordem Demolay, ela surgiu depois de Louis Lauer ele ter perdido o seu pai em um acidente na cidade de Kansas, dos Estados Unidos. E depois disso, ele acabou se aproximando de um amigo da família, que se chamava Frank Sherman Land. E depois deles terem conversado bastante, depois de muitas conversas entre os dois, Frank Land, ele reconheceu que vários outros jovens da cidade eles estavam procurando por uma figura paterna que pudessem aconselhar ele. E depois desse pensamento, então, ele teve a ideia de formar uma organização de jovens, ou umas reuniões entre os jovens, para que eles pudessem aprender os valores de como ser um cidadão. Então, Frank Land, ele pediu ajuda novamente do Louis Lauer para que ele pudesse chamar alguns amigos da escola para participar dessas organizações. E então Louis Lauer, ele chamou mais 8 amigos e pela primeira vez eles se reuniram num templo maçônico. E esses jovens acabaram gostando muito das reuniões, principalmente pelo fato que o tio Land, ele sempre dava sugestões, sempre ajudavam, eles sempre davam ideias que ajudavam esses jovens nessas reuniões. Depois disso, em 18 de março de 1919, esses 9 jovens, eles chamaram mais 24 de seus amigos para eles se reunirem nessa organização. Então, eles se reuniram de novo no templo maçônico e ficou organizado assim oficialmente a Ordem Demolay, com um total de 33 jovens participando. Rafael, por que o nome Demolay foi escolhido? O nome Demolay é uma homenagem a Jacques Demolay, o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Quando o tio Land e o Louis Lauer ainda estavam formando a ordem, eles pensavam que seria interessante ter uma figura na qual os meninos pudessem se inspirar,
e que pudesse representar essa ordem. Então, pensando em várias figuras diferentes, o tio Lange lembrou de Jacques de Molay. Ele contou a história dele aos meninos. Jacques de Molay foi o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Na época que ele ainda era o grão-mestre, o rei da França na época, rei Filipe IV, conhecido como o Belo, juntamente com o Papa Clemente V, tramaram juntos e forjaram documentos falsos para acusar os templários de blasfêmia. O objetivo disso é descobrir os segredos da ordem deles e conseguir as riquezas deles. Numa noite de sexta-feira 13, que inclusive esse é o motivo desse dia ser considerado atualmente um dia de mau agouro, rei Filipe mandou que todos os templários fossem capturados, e vários deles foram, inclusive o próprio Jacques de Molay. Eles torturavam de Molay constantemente, torturaram ele durante anos, tentando arrancar dele a localização dos templários, que eles não conseguiram capturar, e os segredos da ordem deles. Mas de Molay não falou nada, até que finalmente de Molay foi queimado em praça pública juntamente com seus preceptores. Ele preferiu morrer do que entregar seus irmãos ou segredos de sua ordem. Quando o tio Lange contou a história de Demolay aos meninos, eles acharam que ele seria perfeito para representar os ideais da ordem. E Rafael, a Ordem de Molay é uma sociedade secreta ou discreta? Essa é uma questão que causa muita confusão entre as pessoas que não conhecem a ordem. A Ordem de Molay é uma ordem discreta. Numa ordem secreta, teoricamente, ninguém sequer conheceria a sua existência. Mas a Ordem de Molay, sendo uma ordem discreta, todos conhecem a sua existência. A única questão é que as reuniões são fechadas, apenas para membros. A Ordem de Molay tem 7 princípios. O Arthur vai explicar quais os princípios e o que eles são. As virtudes cardeais de um Demolay é o amor filial. O que seria o amor filial? É o amor incondicional que existe entre pais e filhos. Devemos sempre ser gratos aos nossos pais que nos criaram, amaram, nos ensinaram as primeiras lições de nossas vidas e se dedicaram por nós. Através deles, obtivemos as primeiras lições de educação e respeito na crença no Pai Celestial. Reverência pelas coisas sagradas. Significa que a crença em um ser superior. Não importa a sua religião. Para ser um Demolay, é necessário o jovem possuir uma fé, uma força que esteja acima dele próprio. Cortesia, o que é a cortesia? É a virtude que engloba a educação e a solidariedade. Princípios que um Demolay procura pôr em prática por meio de filantropia, mas somente válida quando feita com sentimento, colocando o coração naquilo que faz. Os Demolays possuem o seguinte pensamento: para ser útil à sociedade, não é necessário ser um Demolay, mas para ser um Demolay é necessário ser útil à sociedade. O companheirismo. O que seria o companheirismo? É ser um amigo leal tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. O verdadeiro companheiro e amigo é aquele que estende a mão para um irmão em momento de dificuldade e necessidade. Companheirismo é levar uma chama de amizade no coração para que esta pessoa brilhe sobre o irmão que mais precisa de ajuda. O que seria a fidelidade? É manter-se sempre fiel aos seus ideais, às suas virtudes, tendo sempre em segredo tudo aquilo que lhe for confiado. É ser fiel a Deus, à sua pátria, aos seus amigos. A gente usa bastante na Ordem de Molay um exemplo que é a fidelidade de Jacques de Molay, que preferiu morrer a trair seus irmãos ou faltar com seu juramento. A gente usa bastante isso dentro da Ordem de Molay. Pureza. O que é a pureza? É ser um cidadão idôneo, puro de alma e de coração. É sempre estar de bem com a própria consciência, é manter a mente longe de tudo que vá contra os princípios deturpadores da juventude. O patriotismo. O que é o patriotismo? É respeitar e defender nossa pátria, nosso estado, nossa cidade. Além disso, é conservar tudo o que diz respeito ao patrimônio público, como escolas, asilos, orfanatos, hospitais, que prestam ajuda às pessoas mais carentes de nossa sociedade. Arthur, existem cargos, funções dentro da ordem, categorias ou graus dentro da Ordem de Molay? Existem cargos, sim. Eu vou estar falando agora sobre o cargo de mestre conselheiro, que é um dos cargos altos de um capítulo, né? O cargo de mestre conselheiro, ele é o responsável pelo capítulo
Uma das funções do mestre conselheiro é representar o capítulo tanto dentro como fora da ordem Demolei. O mestre conselheiro ele deve dirigir os trabalhos do capítulo e decidir sobre os assuntos, sendo as palavras finais a dele, após ouvir todas as sugestões que os demais cargos têm a sugerir para ele. A última decisão é sempre a do mestre conselheiro. O primeiro conselheiro de um capítulo ele deve estar sempre preparado para substituir os deveres e responsabilidades do mestre conselheiro em casos de urgência. O primeiro conselheiro ele deve auxiliar os trabalhos do mestre conselheiro, especialmente em questões administrativas e estruturais. O segundo conselheiro ele deve auxiliar os outros 2 conselheiros do capítulo. É ele o responsável pela ritualística. O segundo conselheiro ele tem o dever de treinar os novos iniciados sobre a ordem Demolei. O tesoureiro ele é responsável pela contabilidade e pela parte financeira do capítulo. É um cargo de extrema importância administrativa. O escrivão ele elabora os registros de todas as reuniões. Ele é responsável por grande parte da burocracia de um capítulo e ele é indispensável para a organização capitular. O orador, o que é o orador? Ele corrige erros ritualísticos e passar sempre que possível ensinamentos ritualísticos para o capítulo. Ele também deve conhecer a Constituição e o regimento interno. Possui também grande importância em cerimônias públicas. Os diáconos eles são os responsáveis em arrumar a sala capitular antes das reuniões. Eles promovem a manutenção dos materiais capitulares e possuem essencial importância na ritualística em vários momentos de nossas reuniões. O que seriam os mordomos? Eles cuidam da manutenção das capas e joias e outros utensílios do capítulo. Eles representam a liberdade religiosa e intelectual da ordem Demolei. O hospitaleiro, ele lidera as campanhas filantrópicas e auxilia os irmãos em dificuldades. É um cargo de benevolência, de caridade e de altruísmo. O capelão é quem faz as orações nas reuniões, devendo sempre ter conhecimento de pessoas em dificuldades para dedicar suas preces. Nenhuma cerimônia deve começar sem uma prece do capelão. O porta-bandeiras, ele representa a liberdade civil que desfrutamos e apresenta o pavilhão nacional nas reuniões. Ele é um símbolo principal da 7ª virtude Demolei. O cargo de sentinela guarda a porta externa do capítulo durante as reuniões, para que não haja interrupções em momentos importantes. Ele também guarda simbolicamente a reunião de pensamentos e energias ruins. Vou falar agora sobre o cargo de mestre de cerimônias, né? Ele possui uma importância ritualística. É um cargo que dispõe de certa liberdade de movimentação, pois é o responsável pela dinâmica presente nas reuniões. Ele conduz o mestre conselheiro e autoridades aos seus respectivos lugares. Por fim, eu vou falar sobre os preceptores. Existem 7 preceptores, cada um representa uma das virtudes Demolei, podendo substituir o irmão que falta, ocupando outros cargos nas reuniões. Eles são importantes também nas reuniões de iniciação. Existem graus na ordem Demolei? Existe sim 2 graus na ordem Demolei, o grau iniciático e o grau Demolei. O grau iniciático ele é baseado nas 7 virtudes cardeais de um Demolei: o amor filial, reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. O ingresso à ordem exige do candidato ao menos um esboço dessas 7 virtudes, sendo este grau ele responsável por esculpi-las e revalorizá-las, fazendo com que o jovem as honre e dignifique ainda mais em sua vida diária. E já no grau Demolei, se bem-sucedidos nas lições do grau iniciático, o jovem passa então ao 2º grau da ordem, o chamado grau Demolei. Nessa etapa, as cargas do conhecimento e responsabilidades serão maiores que a outra,
pois aqui o caráter e a personalidade do jovem já devem estar definidos. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o informativo Mulher Brasil, que está entrevistando hoje os integrantes do grupo Demoler. De volta com o informativo Mulher Brasil. Os convidados de hoje pertencem a um grupo chamado Ordem Demoler. Eu sei que dentro da ordem existem 2 tipos de cargos, os cargos eletivos e os cargos ritualísticos. João Vitor, você poderia explicar para a gente a diferença entre esses cargos? Sobre os cargos eletivos, eles ocorrem de uma maneira muito parecida com o que nós temos em votação aqui, sendo eles o presidente, o nosso mestre conselheiro, o vice-presidente sendo o primeiro conselheiro e o segundo conselheiro como sendo um vice-presidente do vice-presidente. Como ocorre? Os demolês eles fazem uma votação entre eles, escolhendo quem seria o mais apto a ocupar esse cargo. Essa votação ela em nível regional, em nível do próprio capítulo, estadual e do país, onde são escolhidos esses 3 líderes para essas categorias. Já os cargos ritualísticos, eles são definidos pelo mestre conselheiro junto aos seus conselheiros. Por experiência do próprio mestre conselheiro, ele decide qual demolê irá ocupar cada cargo ritualístico. Esse cargo ritualístico geralmente é um cargo onde o demolê ele vai ficar uma gestão de 6 meses ali, aprendendo sobre aquele cargo, ou seja, se ele entra como um dos cargos são primeiro diácono, segundo diácono, ele aprende a função dele. Dentre esses cargos temos primeiro, segundo diácono, mordomos, porta-bandeira, escrivão, sentinela e alguns capítulos também tem tesoureiro sendo designado. Se algum desses demolês exercerem esse cargo com um êxito, com um âmbito muito grande, ele pode fazer como os mestres conselheiros parte de um capítulo maior, ou seja, em nível regional, ele faz parte de um grande capítulo. Aí ele faz uma prova de ritualística e pode fazer parte do grande capítulo. Jesus Cones, você pode explicar para a gente qual a diferença entre capítulo Demoler e Ordem da Cavalaria? A diferença entre as distintas ordens são: na Ordem Demolei é voltada ao jovem, por sua melhoria como cidadão, gerando uma boa desenvoltura na oratória. E uma das características principais da Ordem Demolei é a filantropia, aonde que seriam feitos trabalhos voluntários feitos pelos membros do capítulo. Já a Ordem Cavalaria, que é uma ordem paralela à Ordem Demolei, onde dentro do priorado, onde é feitas as convocações, as reuniões, uma das características seria que a cavalaria é focada para os demoleis mais velhos, com a idade mínima de 17 a 21 anos, e dentro do priorado não se realiza filantropia, ao passo que o foco principal da Ordem da Cavalaria são os debates históricos e filosóficos, onde o jovem irá gerar sua opinião e crescer ao lado dos irmãos cavaleiros. Murilo, a Ordem Demoler pratica a filantropia? Demolei pratica sim filantropias. A filantropia é um dos principais meios da Ordem Demolei para passar seus ensinamentos, auxiliando no desenvolvimento do próprio Demolei e ao mesmo tempo ajudando a sociedade. Então lá a gente busca fazer doações para asilo, visitá-los também, visitar a casa da criança, fazer arrecadações para outras instituições. Em quais países a Ordem Demoler está presente, Pedro? Quantos jovens participam da Ordem? A Ordem Demolei conta por média de 4 milhões de membros em todo o mundo e está incluso em 24 países, sendo 3 países na América do Norte, 8 países na América do Sul, 1 país na América Central, 9 países da Europa, 2 países da Ásia e 1 país da Oceania. Lucas,
Existem apenas jovens dentro da Ordem Demolay ou há adultos também? Essa pergunta de se existem adultos na Ordem Demolay ou só jovens é interessante, porque tem que levar em consideração o que é ser adulto. Segundo a nossa legislação brasileira, ser adulto é ter mais de 18 anos, ou 18 anos completos, né? Que a pessoa já pode dirigir, ela já é obrigada a votar e tudo mais. Então, se considerar se existem adultos pela legislação na Ordem Demolay, sim, sim, já existem, porque a Ordem Demolay, o período ativo de um Demolay é dos 12 até os 21 anos, então qualquer Demolay com mais de 18 anos, teoricamente, já é adulto. Mas não só por isso, se a gente levar em consideração mesmo os garotos que já têm mais de 21 anos, né, os garotos com mais de 21 anos, eles se tornam seniors Demolay. Então, mesmo tendo mais de 21 anos, que não é mais a idade ativa, eles podem continuar participando das reuniões, participando da ordem. A única diferença é que eles não vão mais ocupar os cargos no capítulo Demolay. Então, essa que é a única diferença. Além dos que são Demolays, que já viraram seniors, Demolays e tudo mais, nós temos também os tios maçons, que fazem parte do conselho consultivo. Os tios maçons, eles não necessariamente fazem parte da Ordem Demolay. Eles podem fazer parte se eles assistirem às reuniões do capítulo, se eles vierem a se tornarem membros do conselho consultivo do capítulo, eles se tornam tios consultores e ficam auxiliando o capítulo como se fosse num background. Eles ficam falando com a gente, eles ficam auxiliando nas decisões do capítulo, sem nunca interferir diretamente, mas sempre auxiliando para a gente conseguir crescer junto, para o capítulo continuar se desenvolvendo, evoluindo aí ao longo do tempo. E se algum jovem estiver nos ouvindo e interessado em se tornar um Demolay, como ser um Demolay? Para ser um jovem Demolay, o garoto precisaria ser indicado por algum membro que está no meio da ordem, sendo eles os tios maçons e irmãos Demolays. Com isso, além de ser ele indicado, notamos tais comportamentos do jovem. Esperamos o comportamento do tipo de ser cordial com todos em sua volta, sendo companheiro dos seus amigos e familiares e o altíssimo respeito pelo sexo feminino. Quem pode ingressar na Ordem Demolay? Todos os jovens rapazes podem fazer parte da ordem. No entanto, eles precisam ter entre 12 e 21 anos e acreditar em um ser superior de qualquer religião para ser apto a ingressar na Ordem Demolay. Enzo, existe um dia dedicado ao Demolay? Sim, existe um dia dedicado aos Demolays, que seria o dia 18 de março, Dia Internacional dos Demolays, relembrando a morte de Jacques Demolay. Em Santa Bárbara do Oeste tem o dia 18 de março, que é o dia especial dos Demolays. E aí, agora eu deixo aberto para vocês fazerem suas considerações finais. E se algum jovem estiver nos ouvindo e quiser se tornar um Demolay, a quem ele deve procurar? O que ele deve fazer? Bom, eu, Lucas, aqui de novo, acho que como uma consideração final, a gente pode perceber que ficou bem mais claro para as pessoas que nunca ouviram falar, ou então até mesmo para as pessoas que nunca quiseram pesquisar muito a fundo sobre o que é a Ordem Demolay, nos nossos princípios de funcionamento, né? A gente teve a explicação do que são as nossas virtudes, né? Os nossos princípios, como é que funcionam os cargos no capítulo Demolay, como foi fundada a Ordem Demolay, então acho que ficou bem claro, tanto nesse aspecto histórico, quanto nesse aspecto mesmo de legislação, de como que funciona. Para quem quiser pesquisar, não tiver satisfeito com essas respostas, a gente deixa também o site do Demolay Brasil, que é demolaybrasil.org.br, e é o site oficial do Demolay aqui no Brasil. A gente tem várias informações nesse site, desde como que foi a fundação do primeiro capítulo aqui no Brasil, até os dias atuais, as outras organizações paralelas à Ordem Demolay, como é o caso da Cavalaria, da Lumine, dos Escudeiros. Então tem tudo muito completo nesse site, tem muita informação nele, várias abas, é um site muito bem estruturado também, ele não está obsoleto como é a maioria dos sites que foi feito há muito tempo aqui no Brasil, mas ele está muito sofisticado até os dias de hoje. Então, para aprender bastante sobre a Ordem Demolay, é nesse site mesmo. E também, ademais, a gente deixa o convite
que nem o irmão Murilo explicou aí muito bem, qualquer menino que se encaixe nos pré-requisitos para ser um Demolei, né? Ter lá os 12 anos completos e 21 anos incompletos, acreditar num ser superior e tudo mais, tá extremamente convidado a fazer parte do capítulo Juventude Barbarense. Basta procurar algum Demolei. A gente tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o Facebook. É só procurar capítulo Juventude Barbarense que você já acha. E daí entrar em contato com algum Demolei, algum tio maçom, um sênior Demolei também, não tem problema, que já vai estar sendo encaminhado para a gente poder fazer a análise, começar o procedimento para o membro poder ingressar. Então, vir a se tornar um membro da Ordem Demolei. Então, isso é mais do que convidado a qualquer jovem que tenha os pré-requisitos. E agora eu peço para o Ângelo deixar uma mensagem positiva aqui para os ouvintes do Informativo Mulher Brasil. Vou ler o trecho de uma de nossas cerimônias, a Cerimônia da Luz, que apresentamos em nossas reuniões públicas, pois ela se encaixa bem nesses momentos difíceis que todos temos passado, com algumas poucas alterações para adaptá-la melhor. Porém, nós vivemos em uma época turbulenta, quando os baluartes da bandeira nacional, dos livros religiosos e dos livros escolares correm um risco de afundar em meio às ruínas da dúvida e da incerteza. Quando esses 7 gloriosos preceitos, nossas virtudes, poderão ser os mais cobiçados modelos sobre os quais alguém pode basear sua vida. Quando a confiança, a justiça e a fraternidade podem não ser consideradas as mais virtuosas das qualidades. E se nós, como cidadãos, não permanecermos inabaláveis em defesa daqueles que precisam de nossa ajuda, se não procurarmos perpetuar a solidariedade e as virtudes de cada um de nós, então, talvez, essas chamas se apagarão, silenciadas nas sombras, e a escuridão tomará conta do país. No entanto, cada um de nós carregamos dentro de nosso coração uma chama, um farol para nos guiar através da escuridão. Se pudermos fazer com que esta luz brilhe sobre outra pessoa, se ela puder penetrar nas profundezas mais recônditas de sua alma e acender sua chama, então aí está a nossa finalidade de viver, e aí reside a finalidade da Ordem Demolei. Como eu disse antes, fiz algumas mudanças no texto da cerimônia para adequá-la melhor a vocês, ouvintes, pois ela serve como uma apresentação da Ordem Demolei. Mas a mensagem que ela traz sobre superar tempos difíceis e ajudar o próximo é muito bonita, além de se encaixar no momento que todos nos encontramos, pois muitos precisam de nossa ajuda. Tudo isso vai passar logo, então precisamos manter nossa chama acesa para iluminar nosso caminho, mas também o caminho daqueles que estão ao nosso redor. Mensagem muito bonita. Eu gostaria de saber se existe uma cerimônia na qual uma pessoa que não seja Demolei possa participar. Nosso capítulo realiza diversas reuniões públicas ao longo do ano, como, por exemplo, a cerimônia em homenagem ao Dia das Mães, que acontece no segundo sábado do mês de maio, e a cerimônia de homenagem ao Dia dos Pais, que acontece no segundo final de semana de agosto. Agora, se quiserem saber mais sobre nossa ordem, sobre nosso capítulo, sobre essas cerimônias públicas, ou demonstrar interesse em iniciar no capítulo para conseguir os procedimentos para iniciar, basta procurar por nós nas redes sociais, pelo nome Juventude Barbarense, para encontrar a página do capítulo, ou pelo nome Templário do século XXI, para encontrar a página do Priorado. Lá responderemos quaisquer dúvidas, passaremos quaisquer informações que queiram, assim como o calendário de reuniões. Em nome do Priorado Templário do século XXI da Ordem da Cavalaria, no nome do capítulo Juventude Barbarense da Ordem Demolei e de todos os demolês e cavaleiros que deles participam, eu queria agradecer a todos os ouvintes que nos deram esses momentos de atenção. Também gostaria de agradecer o Informativo Mulher Brasil e a tia Marta pela oportunidade que nos deram de apresentar a nossa ordem. Saibam todos que nosso capítulo sempre estará de porta aberta para vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana, muita saúde e felicidade para vocês e suas famílias, e que a chama de vocês nunca se apague. Que Deus te abençoe, mãe, que Deus te abençoe, pai, que Deus abençoe a causa da Ordem Demolei. Amém. Eu agradeço a presença do Felipe Augusto, do Rafael, do Arthur, do João Vitor, do Jesus, do Murilo, do Pedro, do Lucas, do Enzo e do Ângelo, que são alguns dos integrantes da Ordem Demolei. Obrigada por aceitar o convite de fazer essa entrevista. Muito sucesso a todos, não só como Demolês, mas também em suas vidas profissionais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. E o
Informativo Mulher Brasil chega ao fim. Obrigada, ouvinte Brasil, pela sua audiência. Uma boa noite, um bom fim de semana com muita alegria, muita diversão. E não se estresse, se divirta à sua maneira. Tenha um ótimo fim de semana que essa coisa ruim vai acabar, tenho certeza. Bom fim de semana e até semana que vem.